Olá, eu sou o Padre Rogério Duarte, irmão da Paróquia São João Batista, no Riacho Grande, região Anchieta de São Bernardo do Campo. E este é o programa Verbum da Diocese de Santo André. Hoje nós ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta bela passagem do Evangelho de Mateus, nós nos colocamos diante da nossa fé, a fé do ser humano em Deus, sua confiança em Deus. Jesus, após saciar a multidão, manda que os discípulos vão à sua frente. E a atitude de Jesus é subir para rezar a sós. Sobe a montanha para rezar a sós. Atitude que deve nos inspirar também uma vida de oração. Também devemos achar no nosso dia, no nosso cotidiano, momentos para estarmos a sós com Jesus. Já nos encontramos com Ele na celebração eucarística, mas devemos ter o nosso monte para subir. Em casa, em algum lugar que nos seja propício, agradável, para silenciarmos diante de Deus e escutar-lhe. Se assim agimos, então, embora frágeis na fé, possamos alguma vez duvidar, ainda assim estaremos sustentados por esse diálogo amigável e amoroso com Deus. É o que acontece com Pedro e os discípulos. Quando Jesus desce do monte e vai sobre a água, ele caminha sobre o mar também, que representa o caos, né? Tudo aquilo que é desordenado, os perigos marítimos, o mal, portanto, também é muitas vezes representado pelo mar. Jesus está acima do mal e do caos e vai até os discípulos que estão na barca que também é símbolo da igreja, singrando o mar da vida, as tempestades, enfrentando as tempestades da vida. Quando os discípulos avistam Jesus no meio da tempestade, no meio do perigo, pensam ser um fantasma. Então dizem: "É um fantasma." Jesus diz: "Coragem, não tenhais medo, sou eu." E Pedro então desafia Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro." A palavra de Jesus é: "Vem." Pedro então, confiando na voz de Jesus, põe o pé para fora da barca e começa a caminhar em direção a Jesus. Mas quando bate o vento, ele duvida. E ao duvidar, começa a afundar. Assim também nós,
Devemos confiar em Jesus plenamente, não nos preocupar com as intempéries da vida, com as tribulações que passamos. Mesmo que o vento contra nós seja impetuoso, devemos confiar que é Jesus que está sempre à nossa espera, em pé, sobre o mal, sobre o caos, sobre todos os perigos a nos esperar. Pedro fraqueja e por isso ao afundar diz: Senhor, salva-me. O Senhor lhe estende a mão e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Esta expressão de Jesus também deve encontrar lugar em nossos corações. Homens e mulheres fracos na fé, por que duvidaste? Que a dúvida não esteja em nosso coração. Ouçamos a voz de Jesus a nos dizer: vem e vamos ao encontro dele com confiança, apesar das intempéries, tribulações e perigos de nossa vida. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.